noite. Vamos estar dando início ao nosso culto. A Michelle vai estar... Beleza. Ok? Boa noite, gente, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui diante de vocês para celebrar o nome do Senhor. Estamos muito felizes de estar aqui na casa do Senhor para poder glorificar e adorar o nome do Senhor. A Michelle vai estar dando um versículo, cumprimentando vocês. Amém, graças a Deus. Isso é para deixar a gente mais nervoso. Essa semana é muito engraçado. Eu falei para diretores, eu falei para gerente da minha empresa, fiz reunião com pessoas que eu nunca vi na minha vida e falei de boa, porque falo do meu trabalho, eu falo super tranquilo daquilo que eu faço. Mas hoje aqui é engraçado, a gente fica bem nervoso mesmo. Mas é a obra do Senhor e a gente tem que fazer. A gente cresceu na mesma igreja e a gente tinha que se preparar para fazer de tudo, né? E hoje nos deram essa oportunidade, nós estamos aqui para poder falar do amor de Deus e deixar um versículo aqui para vocês, falar da palavra do Senhor. Amém. E o versículo que a gente trouxe hoje, para a gente tem uma estima muito grande, um valor para a nossa família, que é Provérbios 16:3. Estou tremendo um pouquinho. Que é: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. E para a gente, como filhos de Deus, servos deles, consagrar as nossas obras é estar diariamente cumprindo o propósito dele, os princípios e obedecendo, né, os seus mandamentos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Porque uma frase assim, que eu costumo levar para a minha vida é que quando a gente cumpre os princípios, Deus cumpre promessas. E muitas das vezes os nossos planos não coincidem com os de Deus, mas toda boa obra perfeita vem dele, né? Então, até os nãos dele é por amor a gente. E esse é o versículo que a gente quer deixar aqui nessa noite para toda a amada igreja. Quando a gente fala em consagrar a Deus todas as nossas obras, significa fazer com excelência. Tudo que a gente venha fazer, fazer com excelência. Esse versículo fez parte da nossa vida desde quando nós éramos adolescentes. E a gente, tudo que a gente faz, quando a gente levanta, Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, Senhor. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, Senhor, que seja para a glória do Teu nome. Mas, acima de tudo, é fazer com excelência. Porque quando a gente faz algo para Deus, nós temos que fazer com excelência. Vamos consagrar a Deus esse culto nessa hora, porque nós vamos fazer o melhor para Deus aqui nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor Deus e Pai, nós Te damos graça, Senhor. Queremos consagrar, meu Pai, a Ti, Senhor, esse culto. Deus, toma a frente, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, nós queremos entoar a Ti o melhor, porque o Senhor é digno de receber o melhor. Nada menos do que isso, Deus. Toma a frente, Senhor. Toma, Senhor, a palavra que vai ser pregada nessa noite. Toma os louvores que serão entoados aqui nessa noite. Deus, a gente não sabe, Deus, quem vai estar aqui, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe o que nós precisamos. Mas, Senhor, como diz esse versículo, Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Porque o Senhor conhece o que nós precisamos, Deus. O que nós queremos aqui é entregar a Ti o melhor, Senhor. Pai, receba, meu Pai. Receba, Senhor, essa noite, meu Pai, como forma de gratidão da nossa parte para contigo, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Senhor, que nós chegamos aqui, Senhor. E se estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou até aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és bom, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, que possamos aplaudir o nome do Senhor e cultuar o nome de Deus, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Tem crente feliz aí nessa noite? Oh, aleluia. Então vamos louvar o Senhor com as chamas assim. Vai, vai.
cante isso nessa noite, diga. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. Cante, cante, cante. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus. Do início, alegrai-vos! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijados no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor. Quantos estão esperando pelo melhor do Senhor? Cante isso! O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. Eu quero ouvir só a igreja nessa noite, vai! Ainda está por vir. O melhor. Quem acredita nisso, cante mais uma vez o melhor, vai! Se você acredita nisso, você vai levantar sua voz e vai cantar mais forte se você puder. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando sou nova criatura, diga glória a Deus! A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura eu sou.
cante isso, diga, vá! A minha vida é a sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo o que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão. Só quem é nova criatura, tira o pé do chão nessa noite, cante. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. 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 Ah, aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Ah, aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Ah, aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Ah, aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aleluia! Aleluia! Se for para Jesus, você pode melhorar essas palmas, meu irmão. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós te servimos. E o maior prazer da nossa vida e da nossa alma, Senhor, é estar na tua casa. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, e o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Diga isso. Peça pra ela. E põe teu azeite em minha dor, restitui. Tem restituição de Deus para a tua vida aqui hoje, meu irmão. Oh! Esse ambiente já foi transformado pela presença dEle que está aqui nessa noite. E aonde a presença dEle está, alguma coisa tem que acontecer. Oh, oh, oh. Cante comigo nessa noite, diga os planos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Cante! Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui.
Cante comigo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Diga aí, o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Restitui. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Diga aí, o tempo que roubado foi. Não, 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 não. Tem preparado o que clamar. Cante isso, diga. Creia, porque o poder de um clamor. Ou creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Vai, vai, vai! E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Diga, creia! Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Quantos acreditam? Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, meu irmão, o teu clamor aqui nessa noite não é em vão, meu irmão. Existe um Deus no céu que está escutando o teu clamor. Existe um Deus no céu que desceu aqui nessa noite para colher todas as tuas lágrimas, porque as tuas lágrimas para Deus são como frases. E Ele está dizendo: creia, porque o teu clamor nessa noite está chegando até mim. Tem resposta de Deus para você hoje aqui. Tem resposta de Deus para a tua casa hoje aqui, meu irmão. Essa situação não vai permanecer do jeito que está. Essa situação não vai permanecer do jeito que está. Não importa o que você perdeu. Não importa o que foi embora. Não importa o que levaram de você. Aquilo que o Senhor trará de volta será muito maior daquilo que você... Muito mais do que você pensou. Muito mais do que você imaginou. É aquilo que Deus tem trazido para você. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor.
refrigera minha alma, restitui. Se você acredita num tempo de restituição, aplauda ao Senhor nessa noite. Oh, restitui. Deus é poderoso. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais na tua vida. Creia nisso. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Cante isso para o Senhor, irmão, essa noite. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Deus é poderoso pra Ele é. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais em sua vida. Porque Ele te ama. Ele tem ciúmes de você. Cristo te ama. Creia nisso. Mas você diz assim: poxa, Ele me ama, mas acontecem tantas coisas na minha vida. Mas essas coisas que acontecem é para o seu amadurecimento espiritual. Muitas das vezes você é aprovado. Você diz: ué, mas Deus me ama. E por isso mesmo, que Ele te ama, e Ele não vai te dar um fardo acima do que você pode suportar. Essa manhã nós aprendemos o quê? Sobre blindar o nosso coração. Então nós temos que blindar o nosso coração de todos os dardos inflamados do inimigo. O nosso coração, devemos entender que ele é como se fosse um HD. E o vírus, ele entra no HD para ele fazer tudo ao contrário do que é para ser feito. E o inimigo a cada dia tenta colocar vírus em nossos corações. E Deus, Ele nos ama, e a cada dia Ele tenta jogar esse antivírus em nossos corações. Basta abrirmos o nosso coração para Cristo. Então eu não sei essa noite qual é o seu problema, não sei pelo que você está passando, mas creia nisso: Cristo te ama, e Ele tem o melhor para a sua vida. E logo logo a sua provisão vai chegar. Cante assim: tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Adore o nome do Senhor esta noite. Exalte o nome dEle, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
tua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, 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 oh. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, 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 oh. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Pega suas mãos aos céus agora nessa noite. Ele me ama. Ele diga. Me ama. Me ama. Me ama. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça É um oceano, estamos afogando. Ei! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Com suas palmas, louva, Senhor, essa noite. Glória a Deus, aleluia.
a Deus. 2 Reis 6:15 fala o seguinte: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Por favor, os diáconos aqui no altar. Queria convidar todos os diáconos para subir aqui no altar. Hoje de manhã, enquanto a gente orava aqui, ontem, para ser mais específico, Deus ele me incomodou com essa palavra. Eu estava dirigindo e o Espírito Santo foi muito claro em falar no meu coração para que eu meditasse nessa palavra, eu em específico, para que eu pudesse enxergar o que estava acontecendo no mundo espiritual ao meu redor. Porque às vezes a gente sai de casa, a gente fala: Senhor, guarda a minha ida, guarda a minha vinda, mas parece que virou uma coisa tão formal, que sai assim mesmo sem fé. Senhor, que tu me leve, que tu me traga. Senhor, que tu me faça isso, me faça aquilo. E essa palavra ficou martelando no meu coração. Aí hoje de manhã, quando a gente estava orando aqui, eu conversando com os diáconos, falei: mas a gente vai orar e tal, não sei o que. Acabou o culto, eu fui na igreja, fui no hospital visitar o pastor Ney. Nosso pastor está bem, graças a Deus. Está recebendo os últimos acompanhamentos que se faz necessário para que ele volte de uma forma íntegra, fisicamente falando. As dores hoje já são bem menores. Ele supostamente pode ter uma alta amanhã ou terça-feira, e a gente está orando para que essa alta aconteça amanhã, porque amanhã ele tem uma consulta marcada com um neuro, que pode definir. Eu mencionei isso aqui para algumas pessoas, vou mencionar no altar para vocês. O último exame do pastor foi diagnosticado uma vermelhidão. Eu estou usando esse termo porque foi esse termo que o médico usou sobre os membros superiores do lado direito dele. E isso é um diagnóstico de um processo inflamatório, o que o médico já vinha desde então crendo que seria. E eles estavam vindo tratando com antibióticos muito fortes, e isso, graças a Deus, vem surtindo os efeitos. Há 3 dias, mais ou menos, por ordem do nosso próprio pastor, já tiraram a morfina, porque existe um termo descompensar, que é o que a morfina faz com qualquer... Descompensar, vou chegar no desmamar. Descompensar foi um termo que o médico usou para ele, que ele estava descompensando. A morfina estava apenas iludindo a dor dele, que a doença continuava ali. Então, por preferência do pastor, ele chegou no termo de desmamar, de tirar essa morfina. E já tem 3 dias que ele não fica com morfina. As dores hoje são menores, de uma intenção muito menor, mas continuam lá. Hoje ele já tirou mais um remédio e mais uma medicação, e ele está no processo de desmamar literalmente desses medicamentos. Eu acredito que em nome de Jesus amanhã ele vai ter algo. Só que o que mais me impressiona, irmãos, é que aquele homem em cima daquela cama, Deus não para de falar com ele. Eu fico impressionado. Eu sempre achei o meu pastor um homem de Deus, mas a cada dia que passa eu acho ele mais um homem de Deus ainda. Eu li essa passagem de Eliseu para vocês entenderem que quando um homem de Deus, independente da circunstância que ele esteja, quando ele é chamado para ouvir a voz de Deus, ele ouve. E eu cheguei na igreja, lá no hospital hoje, ele falou assim: Léo, você vai fazer algo lá no altar hoje, você vai passar para os diáconos, que a nossa guerra não é mais física, que a nossa guerra é espiritual, que o mundo espiritual precisa ser vencido para que a gente possa concluir aquilo que a gente tem que concluir lá na igreja. Falei: pastor, desde ontem Deus está me incomodando com uma palavra, e quando eu dei ele falou: é sobre isso que eu estou falando. Então, irmãos, o que a gente vai fazer? 3 diáconos vão estar levantando a voz de oração aqui nessa noite. Eu queria muito que você unisse a sua fé com a nossa fé. O nosso propósito hoje é que o pastor saia desse hospital, em nome de Jesus, porque eu não acredito mais numa doença física, eu não acredito mais que nada mais possa impedir aquele homem de estar aqui. O pastor ontem estava muito abatido, pessoalmente falando, muito triste, muito chateado hoje também,
Mas quando eu saí de lá, eu falei para ele: pastor, a tua igreja está morrendo de saudade do Senhor. A gente não vê a hora do Senhor voltar, do Senhor estar no altar. Mas eu creio que, e eu mencionei isso aqui pela manhã, e a gente tem conversado isso entre a gente, que está existindo um tratamento não só sobre a sua vida, mas sobre toda a igreja. Toda a igreja está sendo tratada com a sua estadia aqui nesse hospital. Então eu acredito que os frutos não virão só através da sua vida, mas sobre todos aqueles que se colocarem na brecha junto com o Senhor. E uma dessas brechas que precisa ser vencidas, irmãos, é o que está sobre aquele terreno que nós compramos. O mundo espiritual, para que não aconteça algo sobre aquele terreno, é muito grande. É muito grande. O pastor Ney estava me falando hoje, e quando ele falava sobre aquilo ali, as dores no braço aumentavam de tal maneira, mas tal maneira, ele falava: Léo, eu não estou aguentando mais o meu braço. Eu falava assim: pastor, mas o senhor estava sem dor agora há pouco. Ele falou: mas toda vez que eu falo sobre o que vai ser feito nesse terreno, o meu braço repuxa de tal maneira que eu creio que é no mundo espiritual me impedindo de estar naquele lugar. Eu falei: pastor, a gente vai se unir em oração, e se for necessário, ele usou um termo para mim, ele falou: o anjo Miguel, quando Davi orava, ele veio até Davi e disse para Davi o seguinte: Davi, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você orou. Você orou e o Senhor no céu ouviu, mas Ele enviou anjos ao teu favor. Mas se levantou uma legião no mundo celestial, estava impedindo que a tua bênção chegasse até você. Porém, arcanjo Miguel, enviado pelo Senhor, deu ordem às potestades que se prostrassem, e a bênção do Senhor chegou até a vida de Daniel. Hoje eu creio, irmãos, que através da nossa fé, essa mesma unção será derramada sobre a vida do nosso pastor, sobre a nossa igreja, sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Os irmãos vão cantar um louvor e eles vão dar pausas, porque enquanto essas pausas acontecerem, os diáconos vão estar orando. Eu queria que você levantasse as suas mãos viradas para aquele terreno. Vira as suas mãos lá para aquele terreno, irmãos, porque se existe algo naquele lugar que está impedindo do nosso pastor vir para cá, hoje vai ser derrotado em nome de Jesus. Se existe algo que foi feito, se existe algo que foi falado, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Júnior, lembro quando te encontrei, o novo você, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.
você possa dar a mão ao seu irmão do seu lado, amém? Pode fechar o corredor da igreja. Dá a mão ao irmão do seu lado. Porque esse momento é tempo de guerra, tempo de batalha. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai, que o Senhor separou para nós como igreja, Pai, estarmos juntos, ó Pai. Nesse momento nós nos reunimos como igreja, Pai, um clamor, Pai, pela vida do filho, Pai, pela vida do pastor Ney, ó Deus. Pai, restaura a saúde deles. Oh Deus, entra com a tua poderosa mão aonde o médico não consegue entrar, Senhor. Toca, Senhor, aonde nenhum médico pode tocar, Senhor. Restaura por completo, Senhor. Tira toda a inflamação, Pai. Toca nas artérias, Senhor. Toca nas veias, Senhor. Toca nos ossos do teu filho, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que possa ser restaurado, que ele venha a ser restaurado por completo, o seu corpo sendo sarado, sendo curado, Senhor. Por isso nós te levantamos, nós te reunimos como igreja, Pai, aqui na terra, Senhor, para poder profetizar, Pai, sobre a vida do teu filho, Pai, sobre a vida do pastor Ney. Entra agora, Senhor, que os teus anjos, Senhor, estejam invadindo, ó Deus, aquele leito, Pai. Invade aquele quarto e que em nome de Jesus, Senhor, o teu nome vai ser glorificado mais uma vez, Senhor, na vida do teu filho, Pai. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor é notável nesta noite, porque o céu está aberto para todos aqueles que crê. A igreja está adorando, a igreja está buscando a tua face. Neste momento, Senhor, sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra toda a potestade instituída do inferno. Mas nós declaramos que no nome de Jesus há poder para aniquilar toda a hóstia de Satanás. E aqui é uma igreja instituída na terra, igreja essa na qual, ó Pai, está em um só propósito, para pedir que o Senhor venha entrar com a tua provisão e venha anular, ó Pai, tudo aquilo que não é do teu agrado. Vai quebrando, Pai, vai dissipando, vai quebrando todos os grilhões. Pai, aqui há uma igreja que ora, aqui é uma igreja que busca a tua face, aqui é o povo, ó Pai, que está se derramando diante do teu altar. E sabemos, ó Pai, que o teu poder há de se cumprir nesse lugar, porque é a tua promessa, ó Pai, de uma igreja unida, de uma igreja em um só propósito, buscando mais e mais a tua face. Então, ó Pai, que o Senhor venha quebrar todo o trabalho de macumbaria, todo o trabalho de feitiçaria que possa ter sido feito naquele lugar, Pai, naquele estacionamento. E hoje nós declaramos, ó Pai, a tua mão poderosa sobre aquele lugar, fazendo, Pai, restituir tudo aquilo que é nosso por direito, porque somos um povo escolhido do Senhor, e aqui estamos nesta noite para adorar a Ti, para buscar o Senhor em espírito e em verdade.
E a tua igreja, ó Pai, está nesse propósito nesta noite, buscando o Senhor em espírito e verdade. Então nós te pedimos, ó Pai, abre os céus e derrama, ó Pai, tudo aquilo que é necessário para a tua igreja. Derrama, Senhor, tudo aquilo que é da tua provisão sobre esse povo. Vai de encontro agora a cada coração. Vai tirando agora, ó Pai, todo impedimento, toda dúvida, todo medo. Porque tua palavra fala que o amor lança fora todo medo. E nós cremos que o teu amor está sobre as nossas vidas. A tua bondade, a tua misericórdia está sobre a nossa igreja. Porque o Senhor, ó Pai, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então estamos aqui nesta noite, ó Pai, porque o Senhor escolheu este lugar e consagrou este lugar para podermos adorar e bendizer o teu nome. É o que eu te peço nesta noite, crendo no teu poder, na autoridade do nome de Jesus. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia! Toque-me Toca na tua casa, eterno. de novo. Enche o teu povo, as aljavas do teu Eu povo. não me vejo Seja profetizado sobre essa casa. sem tua presença. Eis que o Deus Todo-Poderoso da casa de Israel, Ele te convoca para uma batalha nessa noite. Assim diz o Senhor: o meu povo pelejará por mim, e eu irei na frente. Aponte suas mãos para aquele terreno nessa noite, porque o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará ver o seu povo a sua glória, como Ele foi com Abraão, como Ele foi com Isaac, como Ele foi com Jacó. Ele estará contigo na presença do teu filho Jesus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu Deus ressuscitou. O nosso Cristo ressuscitou. E a partir desse momento, o nosso Cristo vai desfazer todas as armas, todas as ciladas de Satanás. Ore comigo nessa noite. Senhor Deus de Israel, repita comigo: Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estamos invocando o teu nome para essa peleja. Estamos pelejando contra Satanás. E Satanás já está declarado derrotado naquele terreno. Toda feitiçaria, todo espírito de feitiçaria, de macumbaria. Você está com medo de falar isso, meu irmão? É para falar. Você está com medo do inimigo, meu irmão? Todo espírito de feitiçaria, todo espírito de macumbaria, sai! Sai! Em nome de Jesus! Pelo poder do nome que morreu por mim na cruz do Calvário, Satanás está derrotado.
Satanás está derrotado. E aquele terreno é teu. Aquele terreno é teu, Senhor. Cremos no teu poder e declaramos, no nome de Jesus, a nossa vitória. Amém e amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia! Aplauda mais forte, irmãos. A honra e a glória pertencem ao Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia nossas guerras, aquele que está à frente das nossas batalhas, o nosso general. Você pode dar um abraço bem gostoso nessa pessoa que está do seu lado. Mostra para ela como é bom servir ao nosso Senhor. Dá um abraço bem apertado, bem gostoso. Aleluia! Glória a Deus! Que noite maravilhosa, irmãos. Que noite maravilhosa. Quem está nos anúncios? Quem está a anunciar? Ó Sara, onde está tu, Sara? Boa noite, igreja. Vamos aos nossos anúncios, mas antes que eu esqueça, hoje tem bolo da Neia na cantina. E sopa de ervilha, R$5. Vamos lá, galera. Vamos ajudar a nossa cantina. Vamos colocar aí o nosso amor. Vamos colocar o nosso amor na obra, amém? Terça-feira, só um minutinho. Vamos lá, terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h. Quinta, nosso culto de oração, às 19h30. Gente, esse culto está crescendo bastante. Tem sido um culto maravilhoso, tão quanto o culto de terça-feira. Então, quem tiver a oportunidade de vir numa quinta-feira, por favor, venha, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui impactados. Jantar de casais, hoje eu vou chamar o César ou a Patrícia para falar um pouquinho do jantar, tá? Vai ser no dia 11/6, mas eles têm mais informações, então acho melhor um representante falar aqui sobre o jantar. A paz do Senhor, igreja. Amém? Então, nosso jantar dos dias dos namorados vai ser no dia 11, dia dos namorados, dia 12 de junho. Então, vai ser ali no Vila Premier, né? Nós tomamos algumas providências, escutando aí o povo que foi no outro jantar. Então, não vai ter a parte de cima. Nós diminuímos o número de lugares, né? O número de convites, e vamos fazer somente na parte de baixo, para poder atender todo mundo de uma maneira igual, de uma maneira bem legal, né? Só que nós fizemos uma coisa. Ano passado foram 110 casais, né? Esse ano vão ser no máximo 80. E a gente manteve a mesma quantidade de bebidas, de comida. Então, se você gosta de comer bem, né, vai lá que vai ser muito farto. Nós vamos ter ainda participações de musicais, vamos ter uma palavra abençoada com o pastor que vai falar para nós. Vamos ter ainda sorteio de brindes. Então, maiores informações vocês podem nos procurar, né, aqui no final do culto, eu e Patrícia, Antônio e Cris. Ouvi dizer, não sei se o pessoal ficou sabendo, que o Antônio ia botar uma prótese capilar, né? Eu ouvi dizer que pode ser que no jantar, se você for, você consiga ver o Antônio lá de prótese capilar, não tenho certeza.
Lembrando, gente, que esse fim lucrativo do jantar dos namorados é para proporcionar um encontro de casais com Cristo, né? Onde os casais vão fazer esse encontro, e esse encontro para eles é gratuito. Né? Só que a gente tem uma quantidade limitada de casais. Então, se você ainda não fez encontro de casais com Cristo e deseja participar, nos procure. A gente não vai garantir que você vai estar, né, no próximo, porque as vagas são limitadas. E quando acontece num final de semana, é um sábado e um domingo, e vocês dormem no local. Tá bom? Alguns fizeram com a gente, já daqui da Nova Vida, e aqueles que quiserem participar, depois podem nos procurar, que a gente vai estar anotando o telefone e o nome de vocês. Amém? A paz do Senhor. Feira de Empreendedoras, no dia 11/6, vai ser no estacionamento da nossa igreja. Essa feira também tem crescido bastante, e as irmãs que trabalham com artesanato, com doce, costura, enfim, procurem a Martinha. Custa R$ 40 para você participar, para você estar lá com o seu negócio. E tem um café da manhã maravilhoso, enfim, você passa o dia todo lá com a sua venda, né? E assim, a Martinha dá todo o suporte. Então, quem tiver interesse, tá, em participar dessa feira, a Marta hoje está na igreja, é só procurar ela. Tarde de comunhão, né? Quem também tem interesse de levar a igreja para sua casa, é só procurar a Ana, né? A Marcinha hoje não está, então procurar a Ana e marcar o seu dia. Geralmente a gente faz aos sábados, tá? Porque é um dia que todo mundo está em casa, um dia mais tranquilo, e é bênção, gente. Também quem puder, quem tiver essa oportunidade, pode nos convidar, tá bom? Evangelismo, começou ontem, né, um trabalho de evangelismo com o diácono Jonas, foi bênção também, só que eles estão precisando que mais pessoas participem para que a gente possa alcançar ainda mais e mais pessoas. A ideia não é só fazer aqui, né, na Vila Rosali, em praça, na porta da igreja, a ideia é levar a palavra àquelas pessoas que não têm oportunidade de vir dentro da igreja, né? Então, de repente, ir para hospitais e para outros lugares onde as pessoas estão precisando ouvir a palavra, amém? Aula de defesa pessoal, a partir de 8 anos, todo sábado, e é com o Luiz. Quem tiver interesse também, é só procurar ele. E encontros de casais em novembro, como o Reis, eu não vi o Reis hoje, né? Não veio. Nosso pastor só vai estar aqui, em nome de Jesus, no próximo domingo. Então, hoje, se alguém tiver interesse, procure o Léo ou o Rogério para mais informações. Amém? E nós temos um visitante, é o Jair. Jair, você pode dar um oi aí para a gente? Jair, seja bem-vindo. Você está na Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali. Amém? E em breve você vai conhecer o nosso pastor, tá bom? Obrigada, gente. Bom culto. Obrigado, meu amor. Glória a Deus. Jair, seja muito bem-vindo. Infelizmente, hoje você não vai poder conhecer o nosso pastor. Ele está enfermo, está no hospital, está internado. Mas, daqui a pouquinho, se Deus quiser, ele está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, tá bom? Você está na Igreja de Nova Vida, aqui em Vila Rosali. Uma igreja que é ligada ao Conselho de Bispos e Pastores do Brasil. Amém, gente? Queridos, a gente vai fazer o nosso ofertório nesse momento. Não é um momento onde a gente pede...
por vocês rapidinho. Eu sei que o Brisa fez aniversário. Gabriel, desculpa. Que o Gabriel fez aniversário. Deixar ele um cara sério, né, gente? Ele é um cara sério. O Rafa da Uli também tá aí? GB. Cadê o Rafa? Rafa tá aí, gente? Vem, Rafa. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana que deseja uma oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente rapidinho. Quem? Andressa, vem, Andressa, por favor. Andressa, tá muito bonita, diga-se de passagem. Mais alguém, gente? Mais alguém? Mais alguém? Amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer nessa noite, pela vida dos teus servos que completam mais uma primavera. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, porque começa um novo ciclo, começa uma nova primavera, mas as tuas bênçãos, as tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre a vida dos teus filhos. Que eles possam desfrutar do teu amor, do teu favor, do manifestar da tua glória sobre a vida deles, Senhor. Que eles possam receber, vindo do teu trono, tudo aquilo que tu tem preparado para a vida dos teus filhos. Nessa noite, nós como igreja, queremos abençoar a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que todos digam amém. Você pode aplaudir o nosso Deus e pela vida dos meus irmãos? Eu estou dizendo, ele está pedindo até cartão, ó. Eu chamei ele de Gabriel, ele quer até cartão de aniversário. Tem nem ficha de membro. Só a graça. Está aqui há 20 anos, fundador, cavou o buraco. Tem nem ficha de membro, só a graça. Irmãos, nesse momento a gente vai fazer... Eu queria fazer uma surpresa para o pastor, mas não consegui, não vou fazer isso não. Ia fazer uma chamada de vídeo com ele, para vocês poderem falar para ele que a gente está morrendo de saudade. Vamos tentar? Deixa eu tentar aqui de novo. Ele olhou, eu estava ligando enquanto estava no ofertório, ele olhou. Que eu não combinei com ele não. Ele deve estar. Hoje ele fez a barba, hoje ele está bonito. Tá filmando aí, seu Elias? Ele tá vendo? Eu tô com um pessoalzinho aqui que quer falar com o senhor. Espera aí que eu vou virar rapidinho para eles falarem. O coração tá bem aí? Tá tudo bem? Não, não é para chorar não. Para de chorar, rapaz. Isso é macho, macho não chora. Não é para chorar não. Gente, o que a gente está dele, gente? Então grita aí para ele voltar logo, grita! Espera aí que eu vou virar a câmera para você ver como é que tá, espera aí. Eu não sou muito da tecnologia não, hein. Olha aí, ó, como é que tá hoje aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Todo mundo aí, ó. Todo mundo morrendo de saudade. Aí, ó, agora o pessoal quer que o senhor fale, ó. O pessoal só arruma ideia, espera aí. Vai, fala. Fala aí. A saudade tem sido muito grande. Amém. Não estar com vocês nesse momento tão especial de culto, de adoração ao Senhor. Eu penso que Deus, Ele tem um plano certo para a vida de cada um. Se eu estou passando por esse momento, é porque Deus tem alguma coisa boa para fazer, tanto na minha vida, como na vida de todos os irmãos. Acredite, meus irmãos, que o reino espiritual, ele é visível. Nós temos que vencer o reino espiritual para que no reino carnal as coisas comecem a acontecer. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. E as potestades têm rodeado esse bairro chamado Vila Rosalia. Nós temos grandes coisas para fazer neste lugar. Muitas pessoas vão aceitar a Jesus. Muitas famílias vão entrar por essas portas. Nossa arena vai ficar pronta. O nosso colégio vai trazer uma liberdade a várias crianças, a várias famílias. Nós não vamos ter só um colégio que vai ensinar o português, a matemática, a geografia. Não. Nós vamos ter um colégio que vai falar do amor, da graça, do poder de Deus, onde nós vamos estruturar famílias pela autoridade do nome de Jesus. Então, nós temos visto quanto o mundo espiritual tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família. E
também contra a minha vida. Eu tenho pedido a Deus respostas. Deus não tem falado nada comigo até ainda. Meu pai. Nesse instante, Deus não tem falado nada comigo. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus há de nos dar uma palavra. E a palavra que Ele colocar no meu coração, ou também no coração de vocês que aí se encontram. Porque eu tenho certeza que Deus fala com homens de Deus. Mas também Deus fala com pessoas iguaizinhas a vocês. Porque eu não sou diferente de ninguém. Eu sou totalmente igualzinho a vocês. Eu tenho as mesmas dores. Eu tenho os mesmos desafios. Então eu tenho a certeza. O mesmo Deus que revela palavras à minha pessoa, também vai revelar palavras a você. Quem sabe hoje, Deus vai te dar uma palavra no seu coração. Deus vai colocar uma palavra na sua mente. E você hoje ainda vai saber o porquê que isso tudo está acontecendo. Então nós estamos louvando, estamos adorando ao Senhor. É o que importa. Não é a presença de um pastor, mas é a presença do Espírito Santo no meio de vocês, que faz com que tudo isso aconteça. Então, queridos, eu acredito muito que o poder de Deus já foi lançado sobre nossa vida. Eu acredito que hoje Deus há de fazer coisas grandes, como nesta noite eu ouvi o clamor dos diáconos, a unidade da igreja, a unidade do ministério diaconal, fazendo uma obra maravilhosa. Vocês estão de parabéns por estar aí cultuando e adorando ao Senhor, porque vocês não estão aí adorando um homem, vocês estão aí adorando a Deus, que é o mais importante. Adorando e bendizendo o nome dele. Vocês não estão presos a um administrador. Vocês estão presos ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. O Senhor Deus restaure a vida de vocês. O amor de Deus esteja sobre a vida de vocês de uma forma rica e abundantemente. Aleluia! Não era para chorar diante da igreja. Eu falei para o senhor isso, né? Fica bem aí, tá? Que a gente está bem aqui. Como eu disse para o senhor, hoje o senhor faz falta. Daqui a pouco o senhor está aqui com a gente. Fica com Jesus aí. Tchau. Amém. Perdoa, gente. Não estava combinado, mas nós fizemos o homem chorar. Só a graça. As meninas vão preparar algo especial para o Dia das Mães. E com muito carinho elas queriam apresentar para toda a igreja hoje. Vamos receber o ministério das meninas com aplauso ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Felipe. As meninas são vocês, gente. As meninas e meninos. Tem lá o pessoal no meio também, esqueci. Estão se preparando. Amém. Glória a Deus. Esse mês ainda é o mês das mães, né? E, mais uma vez, o Teatro com Propósito fez uma homenagem na sexta-feira no Culto das Mulheres para as mães. E hoje nós vamos reapresentar, né? Que todas se sintam amadas, abraçadas e homenageadas nessa noite. Amém? Boa noite, meu público lindo. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui novamente. É uma alegria muito grande. E como todos vocês sabem, o nosso programa ele é repleto de emoções. E como dizem por aí, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
E nessa noite de grandes emoções e tão especial, nós conheceremos mais próximos a história de 4 mulheres que se tornaram referências, mães de homens de Deus. Nessa noite, a primeira mulher, ela perseverou. Ela perseverou em acreditar naquilo que Deus havia prometido, mesmo não parecendo impossível. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a nossa primeira convidada, Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaac. Seja bem-vinda. Pode se sentar. Boa noite, igreja. Sara, desde já eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu e toda a minha equipe estamos honrados por você ter aceitado esse convite. E para iniciarmos a nossa conversa, eu quero te perguntar como foi o seu lado materno e com quantos anos você teve o seu primeiro filho? Eu tive meu primeiro filho com cerca de 90 anos. E Abraão, meu esposo, tinha quase 100. Nossa, como assim? Uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos geram um filho? É quase um milagre. Eu também não acreditava. Eu cheguei a rir dessa promessa que Deus havia dado e mentir que não tinha rido. Você pode nos contar com mais detalhes como foi o seu tempo de espera? Como que você reagiu a essa promessa? Então, eu e meu esposo, nós chegamos a não acreditar que isso iria acontecer. Como uma mulher de 90 anos ainda ia dar à luz? Eu não acreditei inicialmente na promessa de Deus. E fizemos até algumas coisas. Ele queria adotar Eliezer, fiz com que ele se deitasse com a nossa serva Agar. Daí nasceu Ismael. Então você está nos dizendo que Ismael é o filho da promessa? Não, não era Ismael o filho da promessa. Deus sempre disse que jamais se esqueceria dele, tanto que o fez pai de uma grande nação, mas a promessa viria do meu ventre e da semente de Abraão. Que lindo, Sara. Deve ter sido uma honra receber um milagre desse. Foi lindo. Com quase 90 anos, eu tive meu filho. E Deus não deixou de cumprir a sua promessa em nossa vida. Eu desacreditei, fui tola em não acreditar que a promessa de Deus ia se cumprir na minha vida. Por isso, mulheres, creiam sempre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, gerei Isaac, fui mãe de uma grande nação e tive um filho maravilhoso. Mãe, você é uma preciosidade diante de Deus. Você é uma mulher maravilhosíssima. E Deus tem grandes promessas na sua vida. Que você não faça como Sara, de duvidar da palavra de Deus. Porque se Ele disse para você que te fará algo, que te dará algo, é porque Ele vai fazer. Não seja tola como Sara e aguarde no Senhor, porque você é uma mulher muito especial. Sara, minha querida, infelizmente nosso tempo acabou, mas saiba que eu aprendi bastante com a sua vida. Acredito que eu e todo esse público lindo que está aqui volte sempre. A sua vida é uma bênção. Amém. Nessa noite nós receberemos também uma mulher que teve o seu amor provado, o amor pelo seu filho. Eu gostaria que vocês recebessem nessa noite com muito carinho a nossa próxima convidada. Por favor, recebam com muito carinho nossa próxima convidada, Joquebede, mulher de Arã, mãe de Moisés. Vem para cá. Sente-se. Joquebede, minha querida, boa noite. Desde já eu quero te dizer que eu estou feliz por você estar aqui em nosso programa e por nos dar essa honra de ouvir um pouco mais da tua história. Então, Joquebede, para iniciarmos a nossa conversa nesse dia, eu quero te perguntar: quantos filhos você teve?
Eu tive 3 filhos: Moisés, Miriam e Arão. Miriam era a mais velha. A Miriam é a mais velha e você teve 3 filhos. Você pode nos detalhar se nessa época foi uma época boa de se criar filhos? Não. Queriam matar Moisés. Faraó estava enfurecido, com medo que nós crescêssemos em número, né? E dominasse todo o Egito. Aí ele foi e pediu às parteiras para que matassem todas as crianças que nascessem meninos, né? Aí as parteiras nos orientou para que nós tivéssemos nossos filhos sozinhas. E Faraó ficou enfurecido e colocou o exército na rua para matar nossas crianças. Que coisa, Joquebede! E Moisés, morreu? Não. Ali aconteceu um grande milagre de Deus. Deus me fez construir um cestinho de betume fechado e colocar ele ali dentro. Aí eu levei até o rio Nilo, juntamente com Miriam. E Miriam ficou vendo aquele cestinho indo flutuando, flutuando, vendo até onde que dava. E ele foi parar justamente na mão do inimigo, com a filha de Faraó. Nossa! E ela? O matou? Pelo contrário, ela o pegou para criá-lo. Sim, e ela precisava de uma serva para tomar conta da criança, né? E Miriam indicou a minha pessoa para tomar conta dele, né? Que bênção, Joquebede. Uma das grandes, né? Deus teve misericórdia de mim e do meu filho, né? Para salvar, né, a vida dele de uma obra assim fabulosa, né? E permitiu que nós nos afastássemos do outro, né? E Moisés se tornou um grande homem de Deus para livrar o nosso povo do Egito, daquela servidão, daquela escravidão de 40 anos. E eu não podia pedir coisa melhor para o nosso Criador. Ela vem. Mães, só vocês sabem os problemas e a tribulação que uma mãe passa. E só vocês sabem a intensidade de um amor materno. Muitas vezes, apenas pelo fato de vocês serem mães, sofreram muito. Por isso, confiem em Deus. Ele sempre guardará o seu filho e nunca se esquecerá de você. Deus guardou o filho de Joquebede dentro de um cesto, flutuando no rio Nilo. Guardará o seu também. E nunca se esqueçam da maneira que Deus salvou e guardou a família de Joquebede. Que honra, Joquebede, por receber você aqui em nosso programa. Eu estou muito feliz por aprender com a sua vida. E saiba, a sua vida é uma bênção para mim e para todos os nossos telespectadores. A honra foi toda minha. E nossa próxima convidada é uma mulher que teve um problema. Ela teve um problema que parecia ser impossível de ser resolvido. Ela teve um problema que o afligiu. E ela ficou muito triste, muito aflita com esse problema. Gostaria que vocês recebessem com muito carinho a nossa próxima convidada, Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel. Boa noite, igreja. Boa noite, Ana. Antes de começar a nossa conversa, eu quero que você tome conhecimento que estou feliz com a sua presença em nosso programa. É uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu.
Então, Ana, para iniciarmos a nossa conversa, eu quero te fazer algumas perguntas. Qual foi o sentimento que você teve ao gerar Samuel? Foi uma alegria, um sentimento de conquista e gratidão, pois o mais importante foi como Samuel nasceu. Você pode nos contar de uma forma mais detalhada? Sim, meu filho, eu era estéril. Como assim? Você era estéril? Bom, meu marido tinha 2 esposas, Penina e eu. Penina já havia dado filhos a Eucana, mas eu não conseguia. Meu marido me amava muito e sempre me dava o melhor do sacrifício. Mas eu acredito que Penina morria de inveja desse amor. Percebo, Ana, que houve um conflito familiar. Você pode nos explicar de uma forma mais detalhada o porquê disso? Bom, Penina sempre que podia me agredia verbalmente e sempre ficava contando vantagem e eu ficava muito triste. Mas meu marido sempre me consolava e até perguntava se não era melhor do que 10 filhos. E realmente era. Mas a chateação de Penina e a incapacidade de gerar um filho me deixava muito triste. Muitas das vezes eu nem me alimentava. Poxa, Ana, eu sinto muito, sabe? Foi muito difícil, mas um belo dia eu fiz uma oração diferente para Deus. Falei com o Senhor, se caso Ele me concebesse um filho, eu jamais passaria navalha sobre sua cabeça e o entregaria totalmente aos trabalhos do Senhor. Mas o mais engraçado na oração foi enquanto eu orava, as pessoas achavam que eu estava até bêbada, porque meus lábios eles se mexiam, mas não saía palavra alguma, porque eu falava somente com Deus, no meu secreto. E aí, você teve um filho? Sim. Eu me deitei com meu amado e gerei um filho, ao qual eu dei o nome de Samuel, justamente porque Deus ouviu a minha oração. E além do mais, Penina não ia mais me chatear. Eu honrei meu amado. E meu filho Samuel, Samuel foi uma bênção. Você pode ser uma mulher muito feliz com seu marido, uma mulher muito feliz na sua casa, ter bênçãos maravilhosas, mas sente que ainda está faltando alguma coisa. Mas no dia a dia, tem aquelas pessoas mais que tentam te provocar, tentam se desfazer da sua fé. Mas faça como Ana, siga o exemplo dela. Ana perseverou na fé, sem se importar com os pensamentos das pessoas malignas, sem se importar com o apontar de dedo das pessoas invejosas. Olhe para Deus, busque somente em Deus e creia que a obra que Ele fez na vida de Ana poderá fazer na sua também. Ana, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi um tempo de qualidade e de grande aprendizado. Sua vida é uma bênção para todos nós. Obrigada. E agora nós receberemos a nossa última convidada, a nossa última mãe. Ela foi responsável por gerar o Salvador do mundo. Todos sabem quem é. Quem é? Por favor, recebam com muito carinho a nossa próxima mãe, Maria, mulher de José, mãe de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, Maria. É Boa uma noite. honra te receber aqui em nosso programa. A honra é toda minha. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaria de saber quanto tempo você estava casada com José quando teve seu primeiro filho? Eu ainda não estava casada. Estava apenas noiva. Como assim? Eu não entendo. Você não deveria ser virgem até então? Sim, eu era. Tá legal. Vamos lá. Sara, quase centenária, teve um filho.
Joquebede salvou seu filho jogando ele no meio de um rio. Ana teve um filho sendo estéril. E você, justamente você, teve um filho sendo virgem? Sim. Me desculpe, não consigo entender. Como pode uma mulher gerar um filho sem a semente do seu amado? Me explique. Bom, eu também não entendo, né? Mas o profeta Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. E esse filho seria o Messias. Então você está nos dizendo que você foi a eleita? Sim, fui. Deus enviou o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus através de mim. E eu o conceberia virgem. Você era noivo, casamento marcado e de uma boa família. Por que você aceitou um propósito desse, sendo que você poderia ser apedrejada? Sim, eu aceitei. Eu tive que ter fé, pois eu sabia que os planos de Deus não era que eu morresse apedrejada, ou que o meu casamento fosse a ruína. Eu tive que confiar e acreditar em Deus, pois Ele foi fiel comigo até o final. Que lindo, Maria. Mas, José, você chegou para ele e falou: José, estou grávida do Espírito Santo. E ele aceitou tão facilmente assim? Não, não foi bem assim, né? O anjo visitou ele em sonho e explicou toda aquela situação. José, ele foi um marido perfeito, discreto, me amou e sentiu-se honrado. E Deus fez maravilhas em nosso casamento. Que bênção, Maria. Agora me explique algo. E o Filho de Deus, onde ele nasceu? Deve ter nascido num casarão, né? Não. Ele se esvaziou-se de sua glória. Pagou pelos nossos pecados. Foi comprado com sangue, sem nenhuma formosura alguma. Sua infância, privilégio algum. Muito humilde. Foi nascido e criado numa estrebaria, onde ficavam os animais, local não muito cheiroso. Mas foi uma honra ter ele em minha vida. Você pode nos explicar de uma forma detalhada como foi criar o Filho de Deus? Foi maravilhoso em todos os sentidos. Só teve um episódio que eu fiquei meio incomodada, né? Que quando Herodes soube a vinda do novo rei estava para chegar, que ele soube através dos reis Magno, que se guiaram as estrelas. Então Herodes pediu para que matasse todas as crianças até 2 anos. Então o anjo visitou meu esposo e pediu para que fôssemos para o Egito, assim como estava escrito. E assim fizemos. Fomos para o Egito e só voltamos após a morte de Herodes. Eu tenho uma dúvida. E Jesus, quando ele era criança, como foi? Foi uma maravilha. Sua infância muito tranquila. Foi um filho muito obediente. Nunca me respondeu. Jesus foi uma bênção. A única coisa que teve um episódio que eu fiquei muito preocupada foi na vinda da Páscoa. Quando eu procurei Jesus, eu olhei de um lado, olhei para o outro. E cadê Jesus? Não estava. Esqueci Jesus em Jerusalém. Como eu fiquei? Imagine vocês, mães, esquecer os filhos de vocês em um local público. Como que vocês ficam? Eu me senti incompetente. E foi assim que eu me senti. Perdi o meu filho amado, dono, filho do rei. Esperança do mundo. Então, eu entrei em desespero. Procurei em tudo quanto era lugar. Casas de parentes, amigos, vizinhos. E sabe onde eu encontrei? No templo, conversando com os doutores. Eu tive que perguntar o porquê que ele tinha feito isso. Falei, Jesus, por que você fez isso? Ele me respondeu, estava resolvendo os negócios do meu pai. Tirando esse episódio que eu fiquei muito, mas muito preocupada, a infância de Jesus foi uma bênção.
Maria, Jesus ele tinha uma missão muito difícil aqui na Terra, né? E como você reagiu diante desses episódios? Bom, como eu havia dito antes, foi uma alegria imensamente ser mãe do filho legítimo de Deus. Porém, por outro lado, teve um lado triste, porque o meu filho ia ser traído, torturado e crucificado. Imagina como eu senti uma mãe. Só mãe é quem sabe o que é um amor de uma mãe para com o filho. Mas o que me consolou é em saber que Jesus seria a salvação do mundo. Mas Jesus, Deus já vinha me consolando desde o início. E Ele foi perfeito, Ele foi maravilhoso, pois Ele deixou Jesus ficar comigo mais 40 dias. Eu só tenho que agradecer a Deus e me sinto muito honrada por tudo que Ele fez comigo. Mães, muitas vezes os planos de Deus são imprevisíveis e nunca sabemos o que pode acontecer conosco se aceitarmos. Mas saibam que os planos do Altíssimo são sempre os melhores para a nossa vida. Saibam abrir mão das suas coisas para Deus. Ele te ama e sempre permanecerá fiel à sua palavra. Mãe, Deus te elegeu para ter uma alegria inigualável, ter e criar filhos. Por isso vocês são tão amadas, valorizadas e respeitadas. E nunca se esqueçam da sua eleição, pois ser mãe deve ser um ministério. Maria, minha querida, muito obrigado pela tua visita. Foi uma honra, um prazer muito grande. Uma honra te conhecer. Amém. Então, meus irmãos, essa foi a nossa reapresentação. Nós fizemos essa apresentação para homenagear as mães. E que Deus abençoe todas as mães e que vocês venham crescer cada vez mais naquilo que Deus tem para as suas vidas. E todos aqui que estão aqui, Deus abençoe cada vez mais. Aleluia, aplauda nosso Deus aí, irmão. Aplaude mais forte, que trabalho excelente, lindo, maravilhoso, inspirador. Acende as luzes aí para mim, você pode se colocar de pé. Eu, quando falo da pessoa que vai pregar agora, eu sempre enfatizo que ele é uma grande inspiração para a minha vida. Eu acho engraçado que ele fala assim para mim: você escuta uma história e pega uma pregação. Mal sabe ele que eu fico escutando ele falar para me pregar o que ele fala. Porque desde que eu tive uma ausência de Vila Rosario durante 1 ano, e depois voltei, ele foi uma pessoa que nunca, junto com o meu pastor, desistiu de mim. Eu achava que quando não queria mais pregar, não queria mais subir no altar, não queria mais trabalhar, e ele olhava para mim e falava assim: eu não vou abrir mão de você. Você vai trabalhar comigo, você vai ficar aqui. Eu me botava para pregar, lançava uma temporada, me chamava, eu falava: pô, Senhor, esse cara é doido, eu não quero mais nada, e esse cara fica me chamando. E hoje eu tenho o prazer de chamar um grande homem de Deus aqui desse lugar. Um homem que tudo que faz para Deus é com uma excelência assim inexplicável. Você pode aplaudir a Deus pela vida do diácono Rogério, um grande homem de Deus aqui nesse lugar. Você será muito abençoado, muito, 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 muito. Amém. Você pode se sentar. Rapaz, pregar depois de uma apresentação dessa é muito difícil, sabia? Esse ministério está cada vez mais superando. Cadê o Lucas, o meu amigo Lucas? Cadê ele? Lucas, você está por aí? Tem como anunciar no alto-falante aí, Lucas? Deve estar vindo aí, né? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 14:36. E hoje está sendo um dia de muitas emoções, né? O pastor Ney lá falando, e a gente aqui lutando espiritualmente. Eu acho que
eu tenho certeza que essa igreja vai viver momentos grandiosos aqui, nessa geração e nas próximas gerações. Amém? Marcos 14, 36. Vou pegar aqui da Bíblia, aqui, se depois eu quiser andar mais um pouquinho. 14, 36. Chegou, meu? É benção, foi benção. Você ainda está disposto a escutar uma palavra de Deus? Eu sei que você já foi abençoado. A gente podia até falar aqui que o culto já teria terminado, mas eu tenho algo para trazer para você. E eu creio que isso só vem a somar tudo aquilo que já foi feito aqui por Deus nesse lugar. A palavra de Deus diz assim: e dizia, Abba, Pai. Será que você pode dizer isso? Abba, Pai. Fala de novo. Agora imposta a voz. Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer Abba, Pai? Sabe? Oi? Fala lá, Paizinho. Quando você fala Abba, Pai, você está usando intimidade, né? Abba, Pai. E ele diz: tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Assim como já foi falado, ministrado, orado aqui, que seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, que a minha vida hoje, agora, Senhor, a minha voz, tudo aquilo que sair da minha boca, Senhor, que venha a ser conduzida por Ti, que não venha nada de mim, Pai, mas que o Senhor possa conduzir todo esse culto. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando, Senhor, e trazendo, Senhor, novidade de vida nos nossos corações. É tudo que eu te peço, te agradecendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Plenitude e vida abundante. Para muitos, parece distante. Às vezes é difícil entender aquilo que não se vive, sabia? E se torna impossível se entregar aquilo que não se entende. A humanidade, ela esbraveja inconscientemente por salvação, mas seus olhos não conseguem enxergar o verdadeiro Salvador. São inconstantes e vivem à mercê da bipolaridade moral. Se apresentam como simpatizantes de um Deus que só servem em troca de realização das suas vontades. Ainda tropeçam nos mesmos erros de tanto tempo atrás, fixando seu olhar na profunda ambição dos seus desejos, alimentando uma insensatez de um egocentrismo social. Toda vez, toda hora tentam nos influenciar dizendo: quanto mais eu posso ter, mais realizado eu vou ser. Mas não se engane com isso. Procuram um acalanto nas coisas passageiras e buscam liberdade, entrando em suas próprias prisões. Carregam sobre si muitos fardos, pesados fardos, de enganos, de ilusão, de feridas, tanto peso que os fazem envergar. Cargas emocionais de culpa, vícios e abandono, que só Jesus Cristo é o único capaz de aliviar. Olha o que diz a palavra, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Quem são esses, Rogério? Talvez você conheça algum desses, que ainda, sabendo de uma proposta de um Deus vivo,
que está disposto a carregar o seu peso, continuam a renegá-lo, vivendo uma vida à mercê. Muitos estão assim. Mas eu creio que nessa noite, se ainda existe algum peso na sua vida, se ainda existe algum fardo na sua vida, você vai colocá-lo ele na cruz. Porque Deus está aqui não somente para entregar algo a nós, mas para deixarmos, para apresentar a nós um novo estilo de vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas são passadas. Sabe, quando nós falamos da palavra de Deus de plenitude, rica e abundantemente, isso é um estilo de vida. Isso não é apenas uma frase bonitinha para se colocar no fim do culto. Isso é aquilo que Deus preparou para mim, para você e para nossas famílias. E todo aquele que entende Jesus de Nazaré como o caminho, a verdade e a vida. Eu queria hoje, sabe, eu fico sempre com saudade daqueles tempos antigos. Eu não sou muito antigo de igreja, eu sou velho, não, mas eu sou antigo de igreja. Mas eu me lembro de um tempo que o Leomil fez isso hoje. Eles falavam assim: levanta a sua mão para a sua casa. E a gente começava a orar. Você lembra disso? E hoje, quando o diácono Leomil falou assim, essa guerra é espiritual, eu falei, rapaz, sabe, está faltando às vezes para a igreja começar a fazer declarações. Sabe, você se lembra daquele filme Quarto de Guerra? E aí tinha uma senhorinha, aquela senhorinha do reteté, pelo amor de Deus, você lembra dela? E ela falava assim: Satanás, você não tem legalidade nenhuma nesse lugar. Rapaz, aquilo ali, pela tela, aquilo ali trazia um arrepio na gente. Agora tem uma cena naquele filme que até hoje, para mim, todo o filme é resumida naquela cena. No final de tudo, aquela mulher, ela vende a casa e vem os novos compradores. E quando aqueles compradores entram pela casa e começam a olhar, a casa muito bonita, não sei o que e tal, e quando eles passam na porta do quarto, o homem vira para a esposa e fala: andaram orando aqui. Andaram orando aqui. Sabe o que eles estão falando ali? Que existe uma guerra espiritual, mas naquele lugar estava revestido pelo sangue do Cordeiro. Aquele lugar ele estava revestido de anjos. A presença de Deus estava ali. Por quê? Porque tinham pessoas levantando um clamor naquela casa, para aquelas vidas. E eu creio que hoje Deus está revestindo a sua casa com o sangue do Cordeiro. Deus está revestindo aquele hospital onde o pastor nem está com o sangue do Cordeiro. Sempre teve um plano. Sempre teve. Quando Jesus aparece e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, ele começa a entender que ali era a concretização da palavra de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Cordeiro de Deus, Rogério? E aí eu tenho que falar com você. E eu trouxe até uma palavra dessas, domingo de manhã, falando sobre o sangue do Cordeiro. No Velho Testamento havia rituais. E esse ritual, ele era um ritual que apaziguava o coração de Deus. Através da propiciação, que era o sacrifício de animal. Um animal perfeito. Um cordeiro. Que através daquele sacrifício, o pecado do povo era perdoado.
Aquilo ali aponta para um cordeiro, para um animal perfeito. Nessa ocasião, quando o sacerdote recebia e começava aquele ritual de propiciação, aquele a ser analisado não era o pecador, mas era o cordeiro. Aquele que cometera o pecado, aquele que cometera a transgressão, não era analisado, mas o cordeiro. E se o cordeiro fosse perfeito, estava válido. O substituto inocente. Alguns teólogos falam que dão o nome de cordeiro substituto. Quando a gente vê a história de Moisés que foi contada aqui, nós nos remetemos para os umbrais das portas do Egito. Vocês se lembram dessa história? Aonde havia um embate e toda vez Moisés vinha para com Faraó e Deus trancava o coração de Faraó e Moisés falava, vai vir uma nova praga. E eles ficaram naquele vai e não vai, até o momento que Deus fala, olha, eu vou livrar o povo, mas só que tem que acontecer uma coisa aqui. Vocês terão que pintar as portas com o sangue do cordeiro. E fazendo isso, o anjo da morte não entrará na casa de vocês. Sabe, aquele povo ele estava vivendo ali no Egito 400 anos, em torno disso. E eu estava até falando com eles em certo momento que é muito tempo. Imagina você um povo que vive há 400 anos num lugar. Quando a gente olha lá para a Liberdade em São Paulo, você, quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo na Liberdade, sabe que tem muito japonês lá. E os caras estão lá há muito tempo. E aí você já vê japonês, tipo assim, o nome do cara é João Tanaka, José Nomoto. É tanto tempo no Brasil que quando o pai já vai botar o nome, ele já fala assim, cara, bota um pouco brasileiro e bota um pouco japa. Se aquele cara voltar para o Japão, eles não reconhecem ele como japonês. E ele quando está no Brasil, não reconhece ele como brasileiro. Esse cara ficou no limbo, cara. E aí há um problema de identidade, entende como é isso? E cara, aquele tempo todo, naquele lugar, a cultura daquele lugar, você não vai ver japonês torcendo na Liberdade, torcendo pelo Kashima. Os caras torcem pelo São Paulo, porque eles adotaram um time de futebol daquele lugar. Eles moram ali há muito tempo. E eu fico imaginando como seria também lá no Egito. Porque na Liberdade é bem provável que dentro da casa daqueles japoneses poderiam ter ali um Buda, uma imagem de Buda e uma imagem de Nossa Senhora. Porque eles já estavam incluídos, envolvidos, enraizados numa cultura, e eles acabaram mesclando um pouco da brasilidade das pessoas. Às vezes eu já fui, né, agora eu viajo pouco para fora do estado, mas eu me lembro que quando eu ficava pouco tempo assim, em lugares no Nordeste, eu já vinha falando meio que nordestino. Já viu quando você veio, pô, esse cara não pode ficar em nenhum lugar, que já vem tipo, já puxando, né? Eu converso um pouco às vezes com o mexicano, eu já venho, né? Como estás e tal. Então a gente sempre tem essa mania e é assim. Agora entenda, no Egito era um lugar de muitos deuses pagãos. E eu tinha até o desenho, a foto das portas das casas egípcias. Os deuses pagãos, eles tinham uma cultura de escrever nos umbrais das portas pedidos, desejos, necessidades e carências naqueles umbrais da porta. Pedidos que eram feitos para os deuses pagãos. Agora entenda uma coisa. Quando Deus, Ele manda pintar os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro, Ele não só estava gerando salvação
para o povo de Deus. Ele estava falando para o povo de Deus: para vocês me seguirem numa nova história, vocês vão ter que renegar todo o passado de pecado, todo o passado. Era bem provável que muitos daqueles hebreus, filhos e filhos, de gerações para frente, vivessem esse sincretismo religioso, que na verdade é a junção de várias religiões. Mas Deus estava falando: ó, pinta os umbrais da sua porta, porque agora tudo se fez novo. Olha a frase que eu separei para você, passa para mim, por favor. Ele vai passar para você uma frase que eu coloquei ali: para aceitarmos a libertação do sangue, devemos rejeitar a prisão do pecado. Se você nessa noite pode estar pensando em alguém da sua família, alguém que está preso, alguém que está aprisionado no pecado, mas se você memorizar no teu coração nessa noite e declarar coisas para a vida dessa pessoa, falando assim: em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro vai alcançar ele, o sangue do Cordeiro vai alcançar meu filho, vai alcançar minha família. Agora entenda isso: um povo que tinha vários deuses, se eles quisessem filhos, tem Deus da fertilidade. Se eles quisessem prosperidade, tem um Deus para prosperidade. Agora tu imagine quantas causas nós temos e quantos deuses esse tipo de lugar deve ter. São muitos deuses, né? São muitos deuses que eles buscam. Agora, é isso que hoje você tem que dar um brado de vitória. Para deuses insuficientes, eu te apresento o Deus Todo-Poderoso. Aqui, o Deus Todo-Poderoso. Contra milhares de deuses, contra profetas de Baal, o Deus Todo-Poderoso. Se você precisa de cura, Jeová Rafá. Se você precisa de provisão, Jeová Jirê. Se você quer paz, Jeová Shalom. Eu estou sozinho, Emmanuel, Deus conosco. Se lembra daquele louvor que tinha? Deus, tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso. Como é que era isso? Teu nome maravilhoso. O pastor de Israel, o guarda de Sião. Quem é ele? O nome sobre todo, pelo qual existo. Então diz comigo para a gente aprender. Jireh, Deus da minha Shalom. O Senhor é minha paz. Deus presente sempre está. É o Elion. Outro igual não. Será que você pode levantar sua voz essa noite? Minha
eu já vou terminar. Eu fui fazer uma perícia, cara. E aí quando eu cheguei para fazer a perícia, eu fui muito mal. E aí meu advogado falou assim para mim assim, ó, tu sabe, se tu perder, tu que paga o perito, né? Então aquilo ali me deixou meio preocupado. Porque na verdade a intenção minha era ganhar dinheiro. Mas o que aconteceu? Quando a gente chegou no lugar, tudo que eu falava eu era rechaçado pelo perito. E a gente sabe que tem pessoas que têm um senso de humor não é muito bom. E eu fui na segurança do meu tato, que eu falei assim, cara, eu falo muito bem, eu vou chegar lá e eu vou falar, eu vou encostar no perito, eu vou oferecer um negócio, vou oferecer... Cara, nada funcionou. Nada funcionou. E aí, a minha sorte foi quando a gente chegou no lugar, falou assim, vocês não estão autorizados para entrar, a gente vai ter que marcar outra perícia. Eu falei, salvo pelo gongo. E aí... nós fomos de novo, mas eu falei assim, Senhor, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio, não. E tu sabe que eu não estou pedindo nada que não seja verdadeiro, que realmente aconteceu. E eu fiquei ali, fiz um jejum, oração e tal, e passou, foi um mês depois praticamente, e eu fui de novo. Mas eu adotei uma outra estratégia, eu falei assim, cara, eu vou ficar quieto. Porque, às vezes, na maioria das vezes, menos é mais. Não sei se já falaram isso para você. Mas às vezes a gente demora para entender isso. E eu fiquei quieto e tal. E ele começou lá, e por incrível que pareça, ele estava todo solícito lá, o perito. E tinha um advogado da outra empresa, da empresa que a gente botou na justiça. E o perito da juíza lá, fazendo as coisas e tal. E acabou que a gente não conseguiu entrar tudo que a gente tinha que entrar no ambiente. Então a gente ficou só na varanda assim, de uma subestação elétrica. E ali ele começou a fazer, e eu quieto, só respondia o que ele perguntava. Eu era muito assim, sim, não. Porque Deus falou para mim que a palavra do crente é assim, sim, não, não. Então eu segui esse procedimento bíblico. E quando eu percebi que ele foi fazendo, daqui a pouco ele falou assim, olha só, eu vou ter que fazer a minha perícia toda aqui, não tem como eu entrar, a gente não está autorizado, não vou marcar outra perícia. E nisso, o advogado e o preposto que eles falam, da empresa, começaram a discutir com ele. E eles começaram a quase sair da vias de fato, um xingando o outro, porque o cara não aceitou que ele ia fazer a perícia ali, e falou que como ele tinha que trabalhar, e ele brigando com o cara, e o cara brigando com ele, e na hora veio uma convicção assim, relaxa e observa a vitória que eu vou te dar. Eu cheguei para trás, aí eu fiquei abusado. Fui comprar uma água, aí comprei um chiclete, comecei a mastigar o chiclete, bebendo a água, só olhando eles. E eles? Aí no final, o cara foi embora. Eu não vou ficar nisso aqui não, abandonou a perícia. Aí eu perguntei para o meu advogado, isso quer dizer o quê? Porque eu queria que ele falasse, pô, tu ganhou. O cara abandonou a perícia. Não, vamos calma, não é assim não. E aí veio o perito para cima de mim e falou assim, seu Rogério, me perdoe. Não era para ter acontecido. Eu disse, não, só ficar calmo, toma uma aguinha aqui, só quer um almoço. Aí eu comecei a usar a tática que eu ia usar no primeiro dia. 2 dias depois, o próprio perito ligou para minha casa e falou assim, seu Rogério, vai dar tudo certo. E isso é uma coisa, não é uma prática normal. Agora, muitas vezes, nós não entregamos as coisas, as aflições, nas mãos de Deus e queremos resultado. Não andeis ansiosos pela vossa vida, aquilo que tem que comer e beber, nem pelo vosso corpo, pelo que há de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai Celeste a sustenta. Será que vós não são mais importantes do que elas? Então por que vocês ficam preocupados com o que vão de vestir? Olhai os lírios do campo, eles não fiam nem trabalham. Glória a Deus. Mas eu posso te afirmar, Wellington,
que nem mesmo Salomão, nos seus maiores dias de glória, se vestiu como um deles. Se Deus faz assim com a erva do campo, que hoje floresce e amanhã lançada no fogo, não faria com você, Felipe? Então por que nós ficamos preocupados com o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, se o nosso Pai que está no céu sabe que nós precisamos de todas essas coisas? E os ímpios é que buscam por elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas entenda uma coisa, eu quero chegar nesse ponto. O nosso Deus, Ele tem todas essas qualidades e atributos, mas eu amo, e o meu desejo é ver uma geração que chame Ele de Pai. É um atributo que nenhum desses deuses com D minúsculo tem, porque o nosso Deus é Pai. Olha o que está escrito no primeiro versículo que eu botei. E dizia Jesus: Abba, Pai. Eu queria fazer uma... Vem cá, carequinha. Sabe, Jesus só se relacionava com Deus falando: Paizinho, papai. Ele falava assim: Pai de amor, Pai que cuida, Pai que protege, Paizinho. Sempre ele falava assim. Era um relacionamento que ele não queria só que ficasse para ele. Que ele falou: quando você for orar, você diz assim: Pai nosso. Sabe? Pai nosso. Mas em Marcos 15, 34, olha o que acontece. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Se você for olhar para a Bíblia, aí você vai entender que somente nesse momento, Jesus olha para Deus e fala: Deus! Jesus não chamou Deus de papai. Sabe, talvez isso esteja apontado para Salmos 22:1, que diz: Senhor, por que me abandonaste? Mas no Salmo 22:1, o salmista é um ser humano que está com o coração aflito. O homem limitado. Mas tem um porém. Nesse dia, Jesus, ele não era simplesmente uma situação simples. A palavra de Deus fala que ele levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas doenças, as minhas acusações. Será que tem mais alguém aqui que possa me ajudar aqui? Sabe, talvez nesse dia, Jesus estava falando para Deus: eu sei o que eles passam, eu sei a aflição do coração de cada um deles. Pai! Não, Deus! Sabe de uma coisa, eu entendo, cara, porque existem coisas na nossa vida que são realmente impossíveis de imaginar se nós não vemos. O que vocês estão vendo aqui são 30, 20, sei lá quantas pessoas. Mas Ele levou sobre si as dores do mundo inteiro. Sabe, hoje quando entra alguém pela porta da igreja e aceita Jesus, esse homem teve as dores levadas por Ele.
A palavra de Deus fala que Ele é um cordeiro substituto. Você sabe o que é substituto? Isso é substituto. Ele não merecia, eu merecia. Ele não merecia. Muitas vezes nós escutamos muito tempo as pessoas falarem: foi um sofrimento. Deixa eu falar algo para você. Não foi só os pregos na mão, não foi só uma cruz, não foi só a surra, todo esse sofrimento humano. Desde que eu entrei na igreja, eu escuto uma frase assim: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu perguntava: consumidos por quem? Por quem? Consumidos pela ira do próprio Deus. Ele apaziguou o coração do Pai, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante. Tudo aquilo que eu carrego, tudo aquilo que, todos os meus problemas, anseios, tudo aquilo que me impede, todo o trauma, foram jogados na cruz do Calvário. E hoje o meu fardo é leve. Mas sabe o que acontece às vezes? Vem cá, Flavinho. Segura aqui. Sabe o que acontece? Jesus está falando para você: me dá o teu fardo. Mas você não larga. Eu quero te aliviar, cara. Me dá o teu fardo. Me dá o teu fardo. Muitos estão assim, vivendo com o fardo, com o peso da preocupação. Eu não consigo dormir, é perturbação, eu não tenho sono, eu não tenho paz. Mas Deus hoje, Ele quer aliviar o seu fardo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele levou sobre si. Posso para o próximo versículo? Certamente, lê comigo. Passa. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Sabe o que acontece agora? Ele é substituto. Eu passei o meu fardo para Ele, e Ele me passou o fardo dele leve. E quando eu recebo o fardo dele, porque antigamente, quando eu era criatura apenas, e eu estava em perigo, eu gritava: Deus! Como Ele gritou na cruz. Mas agora, sabe o que acontece comigo? Eu falo: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sinto uma vontade de chamar Ele de Pai. Eu sinto a vontade de chamar Ele de Pai. Sabe por quê? Porque agora, por causa desse sacrifício, eu sou filho também. Fica de pé nessa noite. Eu sou filho também. Sabe, eu queria falar algo com você nessa noite. E talvez você esteja achando: Rogério, mas eu já estou no caminho do Senhor. Mas eu já frequento a igreja. Sim. Mas Satanás é enganoso e ele é astuto. Ele muitas vezes bota na nossa mente e no nosso coração que existem coisas que a gente tem que passar nessa vida.
E Deus está falando: não, você não nasceu para passar por isso. Eu não te escolhi para você ficar nessa situação. Venha a mim aqueles que estão sobrecarregados, feridos, angustiados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas Senhor, eu já te aceitei. Venha a mim se você está sobrecarregado, diz a palavra. Sabe, muitas vezes nós estamos aflitos e não sabemos o que fazer. Mas o que Deus quer é apenas o arrependimento do nosso coração e a nossa vida entregue no altar dele. Tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado hoje outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Eu me inclino diante de ti, hei que perdoar multidões de erros. Me inclino diante de ti. Você pensou que era só mais um culto, mas Deus esquadrinhou seu coração e te enxergou nessa noite. E você só sai daqui sem ser tocado se você quiser. Depende da sua decisão. Os olhos dele estão em todos os lugares. Todas as vezes que você chora, todas as vezes que você clama, todas as vezes que você diz que não vai dar mais. Existe um peso que Deus não quer que você carregue. O peso da preocupação, o peso da ansiedade, o peso da dor, da enfermidade. Lança no altar do Senhor. Lança no altar. Deus não te trouxe aqui, Deus não te escolheu para você viver nessa situação. É tempo de mudança. É agora, não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje. Ele diz para você nessa noite: venha a mim, vocês que estão sobrecarregados. Segura. E hoje a minha oração para você é o seguinte: eu quero que você nessa noite, você pense, você traga aqui no altar algo que está atrapalhando a sua vida, que está te impedindo de viver a plenitude da vida no altar do Senhor, de ser pleno, de ser livre, de ser inteiro para Deus. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é uma dor, eu não sei se é uma preocupação, eu não sei se é alguém da tua família que está no mundo, que está entregue no mundo, e você tenta com todas as forças e oração, mas não consegue restaurar. Eu não sei, porque o meu coração é um coração humano, mas Deus sabe, Deus sonda o teu coração. E se você tem alguma coisa para entregar no altar dele, vem aqui na frente nessa noite. Saia do seu lugar.
Rogério, há anos eu luto contra a depressão. Eu não consigo, Rogério, eu não consigo. Eu já tentei, eu já fui em pessoas especializadas, eu já busquei ajuda de pessoas capacitadas, mas eu preciso de um toque, eu preciso colocar isso. Esse fardo não é mais meu. Coloca esse fardo aqui, ó. Deixa eu falar com você nessa noite. Você não vive no mundo pagão. Você não serve a um Deus limitado de pau, de pedra, de imagem. Quando Moisés perguntou: quem está me enviando? Deus falou para ele: fale para o povo que eu sou. O eu sou te enviou. Ele não tem nome. Ele é. Ele é o que você precisa. Ele é o que teu coração precisa. Ele é aquilo que você necessita nessa noite. Se é um toque, se é uma cura, eu não sei, mas a tua decisão vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. Eu vivi no mundo. Eu já estou terminando. Eu vivi no mundo. Eu vivi no mundo. E eu sei o que é olhar no espelho e ver uma vida vazia, cara. Eu sei o que é você encher a sua cara e você ficar alegre, superficialmente alegre, e depois quando você olha no espelho, você tem pena de você mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Entrega seu fardo para Ele. Eu sei o que é isso. Eu busco em coisas, em obter coisas para gerar algo na minha vida, mas Deus não quer que você tenha coisas. Deus quer que você seja filho, seja pleno, seja liberto, seja salvo, seja justificado, seja santo. É a tua decisão. É a tua decisão. Deixa eu falar para você. Esse Deus não é limitado. Ele não é limitado. Que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja. Eu já estou terminando, mas eu queria fazer apenas uma pergunta aqui nesse lugar. Eu queria bem baixinho os instrumentos. Deixa eu falar algo para você. Você tem a oportunidade de hoje viver uma nova vida. Eu poderia aqui dar oportunidade para 1000 pessoas aqui dentro que tomaram uma decisão e hoje podem te falar o que é viver com Deus. Talvez você esteja aqui na frente, talvez você ainda nem saiu do seu lugar, mas eu quero te perguntar nessa noite: existe alguém aqui que quer entregar a sua vida pela primeira vez para Cristo Jesus? Rogério, eu não sei nem o que eu estou fazendo, cara. Eu senti uma coisa no meu coração, cara. Eu vou levantar a mão, mas eu não sei se é a loucura da minha cabeça, mas esse Cristo que você está falando aí, esse sangue, eu quero ser revestido também. Se você está aqui, levanta a tua mão, faz assim. Se você está aqui, você levanta a tua mão. Rogério, eu quero chamar ele de paizinho. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Rogério, eu estava na casa do Senhor, mas eu
me afastei. Eu sou batizado, eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu parei de chamar Ele de paizinho. E eu quero voltar a chamar Ele de paizinho. Se você está aqui, você faz assim com a mão, assim. Eu quero retornar. Segura aí. Eu queria ver a galera do JPEG aqui, tá? Terceira e última pergunta. E essa é mais difícil, sabe por quê? Porque essa mexe com a gente. Rogério, eu estou na casa do Senhor todos os dias, mas eu virei um religioso. Eu não tenho mais relacionamento com o paizinho. Hoje eu quero ter uma mudança de chave, uma virada de chave na minha vida. Você tem coragem de falar? Você tem que orar de receber essa oração específica, falar: eu quero viver um cristianismo diferente a partir de hoje. Entenda o que eu estou falando. Não é mais mornidão, irmão. É quente. É quente. É para frente. Amém? Eu vou estar orando aqui. Cadê? Chama a irmãzinha aqui. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Deus e Pai, eu entrego a vida da tua filha em tuas mãos. Pai, ela pode ter se afastado, mas o Senhor nunca se afastou dela. Em todos os lugares que ela estava, o Senhor estava lá. O Senhor estava cuidando, o Senhor estava protegendo, o Senhor estava guardando, Senhor. E nessa noite, Pai, eu te peço, coloca um anel nela, cobre ela, Senhor. Coloca a sandália, Senhor, porque a tua filha voltou. Aplauda o Senhor nessa noite. Deixa eu fazer uma oração por vocês nessa noite. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, está aqui o teu povo, que escutou a tua palavra, que escutou, Senhor, e entendeu, e foram tocados para deixar, Senhor, o seu fardo no altar. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um deles, que agora as aflições que eram deles não são mais, são suas. A guerra, Senhor, que eles estavam travando com as forças dos próprios braços, não são mais a guerra deles, Senhor. A guerra é sua, Senhor. Senhor, eles não vão viver, Senhor, mais à mercê desses problemas, mas eles vão viver uma vida totalmente diferente. A plenitude da vida ao teu lado, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que estava incapacitando, tudo aquilo que estava paralisando, nessa noite está caindo por terra, e o Senhor está lançando sobre eles uma nova história e reescrevendo a sua história. O Senhor está abatendo cada inimigo, cada situação, cada enfermidade, cada dor, cada paralisação, cada família destruída. E o Senhor está reavivando a vida dos seus filhos nessa noite. E se você concorda com isso, aplauda o Senhor. Oh! Ei! Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Queridos, eu ia fazer isso no meio do culto, mas acabei me esquecendo, vocês me perdoem. O Espírito Santo me lembrou agora. Eu preciso de 10 pessoas para jejuar de hoje para amanhã, pela vida do pastor e pela consagração do terreno. 10 pessoas, rapidinho. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi, gravou que é o seu dia de hoje para amanhã. Segunda para terça, mais 10. Segunda para terça, mais 10. Vamos lá, gente. Segunda para terça, mais 10. Fechou. Beleza. Terça para quarta, não é isso? Não é isso? Mais 10, terça para quarta. Terça para quarta, fechou. Quarta para quinta, mais 10. Quarta para quinta, quarta para quinta. Aí em cima, aqui embaixo, gente, 10 pessoas. Rapidinho.
10 pessoas? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 2 só. 9, 10. Fechou. Tô qual? Qual que eu tô? Quinta para sexta agora, não é isso? Sexta para sábado agora? Sexta para sábado. Quinta para sexta. Ao vivo acontece. Quinta para sexta, Rogério, mais 9. Opa, pode repetir quem quiser, gente. Quem quiser jejuar a semana inteira, jejua. Em nome de Jesus. Amém? Até quem está com farra está jejuando. Glória a Deus. Agora, sexta para sábado, não é isso? Sexta para sábado, mais 10. Glória a Deus. Sábado para domingo. Sábado para domingo, gente. Sábado para domingo para encerrar. Sábado para domingo para encerrar. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Gente, olha o que eu vou dizer para vocês. Existem coisas que só são vencidas debaixo de jejum e oração. Existem coisas que só são vencidas no mundo espiritual debaixo de jejum e oração. Deixe Deus usar a sua vida, seja um instrumento para que o mundo espiritual nos dê uma vitória muito grande dentro dessa semana. Eu creio que terça-feira nosso pastor vai estar aqui com a gente, vai estar celebrando, vai estar pregando, vai estar cantando, vai estar fazendo aqui a festa que ele ama fazer, e é muito importante que você esteja conosco. Amém? Levanta sua mão para o alto. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Peço que o Senhor possa abençoar cada um de nós, levando para nossas casas na sua santa paz e proteção. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!